E vamos lá então para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Hoje vai ser um episódio muito especial, são raríssimos episódios em que eu tô aqui sozinha, mas hoje eu vou falar sobre 7 mitos que podem piorar ou melhorar a dor do seu paciente. E esses mitos, eles fazem parte do meu livro, do lançamento do meu livro Você Não É Sua Dor. Ele faz parte do capítulo 5, onde eu explico, baseado na ciência, sobre esses mitos, claro, de uma linguagem muito acessível para que qualquer paciente, qualquer profissional da saúde possa entender, mas hoje eu vou trazer para vocês aqui uma linguagem realmente baseada em ciência, mas aprofundado, né? Vamos aprofundar um pouco melhor aqui sobre esses assuntos, tá bom? Bom, o primeiro mito que a gente tem aqui, que eu coloquei no capítulo 5 do meu livro Você Não É Sua Dor, ele fala o seguinte: quem tem problema na coluna não pode agachar, dobrando as costas para frente. É muito comum que a gente encontra pacientes que chegam para a gente no nosso atendimento, né, na nossa avaliação a gente descobre isso, que ele tem medo de fazer a flexão da coluna. E ele tem medo porque ele acredita de verdade que fazer o movimento de flexão da coluna vai piorar, seja a dor lombar dele, seja a hérnia de disco ou qualquer outro problema que ele entende que está piorando, né? Está piorando o problema dele e ele entende que aquele movimento vai ser pior. E a gente tem que entender que esse mito, né, de não poder flexionar, sendo que isso vai piorar a dor dele, isso muitas vezes é muito enraizado. É uma crença muito forte desse paciente. Então não basta simplesmente olhar para esse paciente e falar para ele: não, paciente, imagina, você não precisa ter medo disso. Pode fazer o movimento tranquilamente. Isso é importante? É. Mas a gente tem que trabalhar muito bem a nossa comunicação para saber explicar para esse paciente realmente o porquê ele pode fazer esse movimento e criar analogias dele realmente entender. E de uma forma mais avançada, a gente fazer um trabalho de exposição gradativa para esse paciente, para que ele perca esse medo. Porque não basta só falar. Não basta só ser racional. Eu preciso fazer com que ele mude esse comportamento. Ele tem um comportamento mal adaptativo. Ele tem uma dor, ele travou e ele evita aquele movimento. Então ele tem uma evitação. Pacientes com dor crônica, ele tem evitação. Então a partir do momento que ele evita aquilo lá, ele criou um comportamento mal adaptativo. Então ele tem uma tensão muscular de paravertebral muito aumentada ali. Tem pacientes que ficam como se fosse um robô, né? Ele chega como se fosse um robô pra gente. Você fala: paciente, faz a flexão anterior do tronco, vai, realmente. Ele vai muitas vezes com a coluna totalmente retificada. Tem paciente que faz a flexão anterior do tronco sem necessariamente flexionar a lombar. E aí a gente tem que ir com o nosso olhar na nossa avaliação, usando o nosso raciocínio clínico avançado, mas olhando para esse paciente: peraí, como que eu posso distribuir melhor essa carga? Será que ele está fazendo flexão correta de quadril? Será que ele também está trabalhando com o joelho junto para organizar esse movimento? Será que ele faz esse movimento somente lá na torácica? Eu vou entender, diante das articulações que ele precisa para fazer esse movimento, aonde que ele está jogando essa carga e como que eu posso trabalhar para mudar um pouco esse movimento, fazer essa exposição gradativa, fazer ele experimentar esse movimento sem dor, fazer com que ele realmente perca essa crença. Então a gente tem todo esse trabalho que nós na fisioterapia trabalhamos muito bem isso, para que esse paciente com dor crônica, eu mostre para ele através de movimentos, para que ele mude o comportamento mal adaptativo dele. Então, nós temos essa possibilidade muito grande de trabalhar com esses pacientes e nós temos a ciência ao nosso favor, mostrando que não precisa ter medo de fazer a flexão, não precisa ter medo de dobrar a sua coluna. Só que muitas vezes, ou ele encontrou essa informação no Google, que é uma coisa que eu falo muito no livro também, tem uma pesquisa muito interessante que analisou essas informações que estão no Google, quanto é correto ou não as informações que o paciente busca, e muitas vezes profissionais que estão ultrapassados ou profissionais que realmente não sabem dessa informação e passaram essa informação errada para ele, tá bom? Então esse é o nosso mito número 1. O paciente ele chega com essa crença para a gente, mas nós precisamos explicar para o paciente, primeiro, avaliar, detectar, ter uma comunicação assertiva, ter essa escuta ativa e realmente traçar esse plano de tratamento para mostrar para ele essa exposição gradativa e fazer com que ele experimente esse movimento sem dor, para que de fato
ele entenda, realmente, ó, eu não precisava ter medo disso. Eu fiquei com medo durante muitos anos, mas realmente esse movimento não é prejudicial. A informação número 2 que eu coloquei no livro é o seguinte: o paciente chega pra gente falando o seguinte: a minha dor não melhora porque a minha postura é péssima. Quantos pacientes você já recebeu em que ele acreditava de verdade que a dor dele estava relacionada à má postura? Seja porque é uma pessoa que passa muitas horas no computador, sentado, ele acredita que a postura de estar sentado é o que causou a dor. Seja porque é uma pessoa que sempre teve uma postura ruim, uma postura desleixada e acredita que isso está relacionado com a dor. Ou que, enfim, foi criado vendo, né? Foi criado não, mas recebeu essa educação, entendeu que realmente a postura era ruim. Então, sabe aquela coisa, né, do adolescente tá ali sentado, alguém chega, olha, senta direito, senão você vai ter dor na coluna. Então, isso ficou enraizado. Então, é algo que é passado por várias gerações, vamos dizer assim, em que as pessoas acreditam nisso. E elas vão passando uma para outra. Então, é muito comum, gente, da gente receber um paciente que tá com uma dor e alguém falou para ela, não, é a sua postura, é o seu pescoço que tá ali para frente, anteriorizado. É a sua torácica aqui, ó, você tá toda caída, desleixada, cifosada, né, essa hipercifose. Não, a dor das suas costas ali, da lombar, não, é porque você tem uma hiperlordose. Então, criar essa conexão com essa postura péssima. Então, muitas vezes o paciente ele traz isso, não, eu tenho uma postura péssima. E a gente já tem muitas evidências científicas que mostram pra gente que não é a postura que causa a dor do paciente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente tem muitas pesquisas sendo relacionadas com um termo que a gente chama de test neck. É um termo que nós chamamos de pescoço de digitador. Então, muitas pessoas acreditam que se alguém passar horas digitando nessa postura que eu tô aqui, ó. Imagina, eu vou pegar meu celular para ficar mais fácil. Tô no celular, a pessoa acredita que se ela passar horas digitando com o pescoço aqui para baixo, ela acredita que isso vai ser a causa da dor dela. Por quê? Porque isso está em todo lugar. Isso está no Google, isso está no Instagram, isso está no YouTube, isso está sendo divulgado por vários profissionais da saúde. Só que antigamente a gente acreditava nisso. Hoje a gente sabe que a pessoa estar nessa posição não é considerado causa de dor. Val, mas o meu paciente que tem dor na cervical, se ele ficar nessa posição digitando, ele vai ter dor. Peraí, mas é diferente. Ele já tem dor. É diferente de eu pegar uma pessoa que não tem dor, que começou a ter dor e eu falar para ela, olha, a causa da sua dor é porque você fica digitando desse jeito. Não é. Então a ciência já provou pra gente que essa postura de digitador, esse pescoço inclinado para frente, e eles avaliaram a inclinação. Será que a pessoa só um pouquinho de flexão, será que com muita flexão isso realmente não gera essa dor, não causa essa dor? E eles verificaram que não. Tanto em populações jovens, adultos de 18 a 21 anos, quanto adultos mesmo. Então já fizeram estudos sobre isso para realmente entender. Então, o paciente que tem dor, meu paciente já tem dor, Val, beleza, ele já tem dor, ele já tem um espasmo nessa musculatura paravertebral aqui, se ele passar um tempo nessa posição, essa musculatura já está ali mais tensa. Isso dentro da literatura, a gente chama isso de ciclo de flexão-extensão, quando a gente vai para a região lombar. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado estudando dor lombar crônica. Então, eu estudei muito movimento, que imagina aqui na minha mão, a pessoa ela está em pé e ela faz a flexão para frente. Então, nós chamamos de flexão anterior do tronco. A pessoa que tem a dor lombar crônica, quando ela flexiona lá na frente, como se fosse uma posição de alongamento, você faz a flexão como se fosse colocar as mãos lá no chão. Geralmente, uma pessoa sem dor, ela relaxa, a musculatura paravertebral dela está relaxada. Agora, uma pessoa com dor crônica, ela não relaxa. A musculatura paravertebral, ela está contraída. E se o paciente tiver com uma intensidade de dor maior, ela se contrai mais ainda, porque se ele sentir dor, ele se contrai. Então, eu avaliei tanto no mestrado quanto no doutorado eletromiografia. A gente colocava eletrodo nos paravertebrais e verificava que nesses movimentos o paciente tem uma contração maior. Você espera, o certo seria ter um relaxamento,
mas os pacientes com dor lombar crônica geralmente têm essa contração maior. Na cervical é a mesma coisa. O paciente que já tem uma cervicalgia, se você colocar uma eletromiografia aqui, né, eletrodo de eletromiografia aqui, você vai verificar que quando ele faz a flexão aqui anterior da cabeça, essa flexão aqui do pescoço, ele não vai relaxar essa musculatura, ele vai realmente ter essa tensão maior. Então, se ele tem dor, ele fica aqui, ele começa a gerar espasmo muscular, ele começa a ter essa irritaçãozinha, essa fadiga, e aquilo realmente incomoda ele. Então é muito fácil do paciente acreditar nisso, porque o paciente que já tem dor, ele vivencia isso. Só que se a gente pegar como causa, não é a causa. Então, isso é um pouco difícil da gente trabalhar com o paciente para tirar esse mito enraizado dele, porque ele acredita muito nisso. Então, a gente tem que mostrar para ele que sim, ele que já tem dor pode se incomodar um pouco mais agora, mas mostrar para ele que ele tem que relaxar. Quanto mais relaxado ele tiver, mais fácil vai ser para a gente realmente experimentar esse movimento sem dor. E aí, mostrar para ele que as pesquisas realmente são a favor, dizendo que, ó, pode ficar tranquilo, não tem problema, não é isso que causa a sua dor. Enfim, esse é o nosso segundo mito aí, e muito comum, né, que os pacientes chegam. Terceiro, gente, terceiro que está aqui no livro. O paciente chega falando, estou sentindo que a minha hérnia está piorando porque minha dor aumentou. Então, imagina só, vamos pensar numa situação. Você está lá, chegou um paciente para você atender, você fez uma avaliação, ele tem uma dor na escala numérica verbal da dor, uma dor, vamos pensar, uma dor 4. Chegou para essa avaliação, tem uma dor 4, ele trouxe uma ressonância magnética e aí você vê lá que ele tem realmente uma hérnia de disco na ressonância magnética. Então, beleza, é um paciente que tem uma ressonância magnética, comprovando que ele tem uma hérnia de disco, ele tem uma intensidade de dor que você está avaliando, e enfim. Esse paciente, ele iniciando um tratamento, a gente sabe que durante esse tratamento, a gente tem algumas variáveis que nós vamos controlar ali para entender como que está sendo, né, a resposta para o corpo desse paciente, dor, função, enfim. Mas esse paciente, ele pode ter algum momento que essa dor pode piorar, estando em tratamento ou não. Então, pode ser que aconteça durante o seu plano de tratamento com ele, pode ser que aconteça depois. Pô, se o paciente já fez o tratamento, depois de 4, 5, 6 meses, ele pode ter uma crise de dor. Então, o paciente com dor crônica, a gente sabe que ele pode ter esses picos de dor, essas crises, e o paciente com uma dor lombar crônica, a gente sabe que ela se torna recorrente. Ele pode ter outros episódios também. Então, essa pessoa, quando ela tem, esse paciente, quando ele tem uma crise de dor, imagina você, se você tiver uma hérnia de disco, você tem uma intensidade de dor X, aí você acorda no outro dia com uma dor lá em cima, você tinha uma dor 4, aí de repente você vai para uma dor 8, 9, qual a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa com dor? Ela pensa, poxa, eu tenho uma hérnia de disco, a minha dor piorou, o que ela pensa? A minha hérnia piorou. O paciente imagina que a intensidade da dor que aumentou é porque a hérnia de disco que está lá dentro da coluna dele piorou. Então, isso é muito forte. E não só a hérnia, tá? Eu dei o exemplo da hérnia, mas, por exemplo, um paciente que tem uma condropatia patelar, ele também pensa isso. Ele tem uma dor no joelho. Aí ele fez uma ressonância, apareceu uma condropatia patelar. Pode ser um grau 2, pode ser um grau 3, enfim. Ao longo do tempo, se ele sentir em algum dia, em algum momento, piorou a dor, foi fazer algum treino, foi fazer uma corrida, foi fazer algo que piorou essa dor ali no joelho dele, o que ele imagina? Nossa, desgastou mais aqui a minha cartilagem, a minha lesão da cartilagem aqui piorou. Então, a cabeça do paciente, ela é muito conectada, entendendo que o aumento da dor é a piora da lesão. Na cabeça dele tem isso. Só que a ciência já provou pra gente que não existe essa conexão. Então, a intensidade da dor, ela não é proporcional ao tamanho da lesão. Eu posso ter pessoas que têm alterações
nas articulações, seja no joelho, ele tem rupturas meniscais, ele tem lesões em cartilagem óssea aqui da articulação femoropatelar, ele tem alterações aqui no ombro, eu posso ter tendinopatias do manguito rotador, eu posso ter lesões aqui no lábio glenoidal, enfim, na coluna vertebral, hérnia de disco, protrusões discais, degeneração. Existem pessoas que têm essas alterações e não têm dor, ou seja, são assintomáticas. Como que a gente sabe isso? Porque aos poucos a ciência, né, as pesquisas foram evoluindo para tentar entender, poxa, quem faz ressonância magnética é só quem tem dor. No dia a dia você não vai pegar uma pessoa e falar assim, não, deixa eu pegar R$1.000 aqui no meu bolso e ir lá fazer uma ressonância magnética para ver como que tá. Não faz muito sentido. Então, geralmente ela não gasta dinheiro se ela não tiver a dor, só gasta dinheiro quem tem a dor, ou lá pelo plano de saúde, independente. Mas só faz, geralmente, um exame de imagem quem tem algum problema, alguma dor, alguma coisa específica que está procurando. E a ciência começou a avaliar pessoas que não tinham dor. Então, começaram a fazer ressonância magnética, exames em pessoas que não tinham dor para entender esses achados anormais, radiográficos na ressonância. Poxa, essas pessoas que não têm dor, elas não têm lesão nenhuma? E aí eles começaram a ver que elas também têm. Também existem alterações nas articulações dessas pessoas, só que elas não têm dor. Ou seja, dessa forma a gente entende, né, a ciência comprova que não é a lesão que gera necessariamente a dor para a pessoa, que não é a lesão sendo proporcional à dor que a pessoa tem que sentir. Não é você olhar uma ressonância magnética com uma hérnia de disco extrusa, volumosa e falar, meu Deus do céu, essa pessoa deve estar morrendo de dor. Não, porque pode ter um paciente que tem um processo degenerativo mínimo e está morrendo de dor. Ou um paciente que não tem lesão nenhuma e está com uma intensidade de dor aumentada, assim como um paciente com fibromialgia, que se você fizer um exame de imagem, não tem nada no exame de imagem desse paciente, mas ele tem uma intensidade de dor que pode estar muito intensa, que pode estar muito alta, que pode estar incomodando. Então, não é realmente a pessoa falar para você que ela piorou a dor, que o problema dela, a lesão dela piorou. E isso você tem que explicar para o seu paciente. Você não pode simplesmente deixar ele pensar isso, porque isso influencia no tratamento. Isso faz parte do que a gente chama de educação em dor. E esse livro ele foi escrito realmente para que a gente pudesse levar para a população essa educação em dor. Só que em nenhum momento, eu escrevi com uma linguagem acessível, mas em nenhum momento eu deixei de colocar a ciência ali. Porque essas coisas, algumas coisas são um pouquinho mais polêmicas para algumas pessoas aceitarem. Então a gente tem que ter esse embasamento científico para dizer, olha, as coisas mudaram. Não é mais como era 20 anos atrás. Eu me formei em 2004. Quando eu me formei, nossa, um monte de coisas que hoje eu uso, eu não fazia ideia disso. Era completamente diferente o pensamento. Então a gente tem que ir se atualizando, a gente tem que estar aberto a essas novas pesquisas, a gente tem que olhar para isso e falar assim, não, eu tenho que ter aquela curiosidade de saber, não, e aí? E hoje? Qual é o raciocínio hoje que a ciência traz para a gente que eu preciso usar com o meu paciente? E educação em dor é algo muito importante. A gente fazer esse paciente ter a consciência de realmente o que é verdade, só que de uma forma com analogias. Não adianta simplesmente levar para o lado racional. Tem que fazer com que faça sentido para ele e falar assim, não é que é verdade isso que você está me falando? E aí cai a ficha para ele. Aí a gente consegue ter um resultado muito legal. O número 4. O número 4 fala o seguinte, ó. Sinto que a minha coluna está mais fraca, minha dor piorou. Quantos pacientes não vai chegar para você com dor e falando para você, eu acho que está faltando fortalecer. Beleza, fortalecer é maravilhoso. Só que será que é o tratamento desse paciente? Será que todo paciente com uma dor lombar crônica você tem que fortalecer? Será que bastaria esse paciente fazer um exercício de fortalecimento para ele se tratar? Então, é algo que eu não quero desmerecer a vontade que meu paciente quer de fazer um fortalecimento. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Só que eu preciso dizer para ele que só isso não basta. Só que de um jeito carinhoso, para que ele entenda, poxa, ele vai ter um esforço de querer fazer algo,
Só que eu preciso ir mostrando para ele, trazer essa consciência que não é só um fortalecimento. Gente, se fosse só um fortalecimento, fisiculturista nunca teria dor lombar. Você acha que esse cara não tá com a lombar dele forte? Ao mesmo tempo que tá forte, ao mesmo tempo ele tem uma sobrecarga gigante ali. Ao mesmo tempo ele tem um desequilíbrio no corpo dele. Ao mesmo tempo que ele tem essas alterações mecânicas, talvez ele não esteja com todo o processo biológico ok. Eu não sei como que tá o sono dele. Ou talvez as alterações psicológicas dele estejam mais complicadas, ou a interação social. Então a gente sabe que o fortalecimento, ele é uma parte, que faz parte do tratamento, mas ele não é o tratamento. Então, às vezes, a gente quer mostrar para o paciente que sim, é importante fortalecer, que o tratamento pode ser simples, mas a gente só não pode cair num problema dele entender que ele faz fortalecimento de qualquer jeito, do jeito que ele quer e basta fortalecer. Porque a gente precisa trazer essa educação, trazer essa consciência, trazer essa autorresponsabilidade. E tem um capítulo específico falando de autorresponsabilidade. A gente sabe o quanto é importante para um paciente com dor crônica também fazer a parte dele, né? Não adianta ele querer só que o físio faça algo, ele precisa se engajar no processo, se envolver nesse processo para que a gente tenha cada vez mais resultados. O número 5 fala o seguinte: não posso levantar peso porque minha coluna não aguenta. É muito, 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 muito comum. Lógico que não são todos os pacientes com uma dor lombar crônica, por exemplo. E aqui eu estou dando exemplo de dor lombar crônica, mas poderia ser qualquer outra parte do corpo, né? Com uma alteração crônica. É muito comum o paciente não confiar mais na articulação que ele está com dor, com essa dor crônica. Então, na dor lombar crônica, é muito comum, aos poucos, ele para de confiar que ele é capaz de realizar uma atividade física. Então, ele acredita fielmente que a coluna dele é fraca, porque ele olha numa ressonância e ele vê uma hérnia de disco, ele pensa, poxa, como que estourou isso aí? Se é tão forte essa coluna, como que esse negócio está vazando aí? E aí ele imagina que é muito frágil. Ele fala, não, se eu abaixar aqui, vai piorar meu problema. Vai que a minha hérnia piora se eu fizer uma compressão, se eu fizer uma pressão, se eu fizer alguma coisa. E ele começa a deixar de usar essa coluna dele. Ele começa a deixar de pegar um peso, por exemplo, porque ele imagina, poxa, se eu pegar um peso aqui, eu estou piorando todo o meu problema. Então ele realmente acredita que a coluna dele é muito fraca. E aí, de novo, a gente precisa realmente usar muito essa comunicação, muito essa educação em dor, para ir trazendo para ele, para ir mostrando para ele, para ir provando para ele. Não adianta só falar. Você tem que provar para ele, no seu atendimento de fisioterapia, que realmente essa coluna dele não é fraca. Val, eu consigo isso em apenas uma consulta? Não, você não consegue isso em uma consulta. Você precisa de um tratamento. Você precisa mostrar para ele que a fisioterapia para o tratamento da dor crônica, ela é um plano de tratamento. Ela tem fases de tratamento, em que cada uma das fases de tratamento você vai ter objetivos diferentes. E durante esse tratamento, você tem que mostrar que não é focado só lá no final, em que você vai ter fases em que ele vai, aos poucos, se expondo, aos poucos ganhando essa confiança e aos poucos ele vai entender, poxa, realmente, olha, eu tinha um movimento mal adaptativo. Gente, o que é movimento mal adaptativo? Imagina só que tem um paciente que teve um entorse de tornozelo. Estava lá jogando um futebol de final de semana, teve um entorse de tornozelo. E nesse entorse de tornozelo, um grau 1, grau 2, esse entorse de tornozelo não procurou fisioterapia, não procurou nenhum médico, sentiu lá, nas primeiras semanas, o que acontece? Mancou, né? A pessoa que machucou, teve uma lesão ligamentar, dependendo se for um grau 2 até alguma ruptura. Ele começou a mancar durante os dias, então o que é mancar? Ele tira um pouco o peso da onde ele machucou e joga no outro pé. Deixa eu tomar uma água. E ele joga no outro pé. E aí, ele faz isso por quê? Porque quando a gente tem uma lesão aguda, a gente precisa de reparação tecidual. Então, se eu tive uma lesão ligamentar, se eu tive uma ruptura ligamentar,
Eu preciso dessa reparação, dessa cicatrização de tecido. E nós, conscientemente, o nosso cérebro, ele entende, poxa, não vou pisar ali porque eu não quero machucar mais. Então acaba pisando do outro lado. Então ele acaba mancando. E ele vai ter um tempo em que essa lesão aguda, ela vai cicatrizar. Então a gente entende que uma pessoa que teve, por exemplo, entorse de tornozelo, se ela está mancando depois de 3 meses, depois de 3 meses, 6 meses, enfim, mais tempo, ela não tem mais problema ali, já está cicatrizado. Por que ela está mancando então? Você pegar uma pessoa depois de 6 meses, eu tive um entorse, virei o pé, e ela ainda está mancando. Por que ela está mancando? Ela pode ter dor, mas é diferente dela não ter cicatrizado, porque a cicatrização já aconteceu. Então, o que aconteceu? Ela ficou com um movimento mal adaptativo. Porque no começo, ele era um movimento adaptativo bom. Ela tirava a lesão daquele pé ali que ela machucou para jogar para o outro, porque precisava cicatrizar. Mas depois que passou esse tempo, já está cicatrizado. Ela não precisa mais fazer isso. Mas aquilo ficou memorizado. O cérebro dela entendeu que aquilo era uma adaptação, e aí, como ela ainda ficou com um pouquinho de dor, uma dor residual, aquilo ficou um normal para ela, um novo normal. Só que é um novo normal mal adaptativo. O paciente com uma dor lombar crônica é a mesma coisa. Ele vai evitar vários movimentos, e esses movimentos que ele evita... Você já viu aquela pessoa que vai pegar, por exemplo, um papel no chão, alguma coisa no chão que caiu, e ela não flexiona a coluna, ela desce com a coluna reta e flexiona tudo no joelho. Ela desce reta, pega e flexiona tudo no joelho. Você acha que ela não tem capacidade de flexionar a coluna dela? Você acha que de verdade ela acredita que se ela fizer uma flexão, ela vai estragar, piorar absurdamente a coluna dela? Ela tem medo. Aos poucos, esse movimento mal adaptativo, ele foi incorporado no dia a dia dela. E quando ela faz aquilo, é o novo normal. Ela não para nem um momento para pensar, será que eu posso testar aquele outro movimento? Será que eu posso fazer uma flexão realmente flexionando a lombar? Ela não para pensar nisso, gente. É um movimento mal adaptativo. Então, na fisioterapia, a gente tem que reprogramar esse movimento de novo. Eu tenho que desmembrar esse movimento muitas vezes. Eu tenho que fazer com que esse paciente se exponha a isso, entenda que esse movimento é super tranquilo de fazer, que dá para ele fazer e sim, a gente vai levar em consideração a intensidade de dor que ele está sentindo. Mas existem pacientes que, numa primeira consulta, na hora que você pede para ele fazer esse movimento que ele não fazia, porque ele estava com algum medo, ele faz, olha para a gente e fala assim, nossa, eu não senti dor. Aí você pensa, e por que essa pessoa está há meses sem fazer isso? Mas ela não pensa, aquilo foi incorporado no dia a dia dela. Então a gente precisa disso daí, mostrar para esse paciente que ele não precisa ter medo, que a coluna dele não é fraca, que a coluna dele é muito forte sim, e que ele aguenta bastante peso. Claro, devido às proporções, entender qual é o momento desse paciente e o que é uma exposição para ele, né? O que é um peso para ele? Para alguma pessoa, só o fato de flexionar já é alguma coisa difícil. Para outros vai ser um pezinho de 2 quilos, para outro um peso de 5 quilos, enfim. Progressivamente a gente vai. Muito bem, o próximo, o número 6, é o seguinte. A sua postura é assimétrica e a sua dor é causada pela hiperlordose. Da mesma forma que a gente falou já num outro mito sobre postura, existe um contexto de que alguns pacientes acreditam fielmente que se eles não tiverem o ombro nivelado de um lado para outro, isso é a causa da dor. Sabe quando o paciente vai na frente do espelho e ele olha e fala, nossa, meu ombro está muito mais alto de um lado do que do outro. Aí ele olha o quadril e fala, nossa, esse quadril está muito torto. Ou ele olha o joelho, nossa, esse joelho tá para dentro, esse joelho tá para fora, olha esse pé caído, olha não sei o quê. Ele encontra assimetrias. Ele olha para um pé para o outro, porque o paciente não sabe exatamente qual é o certo. Às vezes ele olha para um pé para o outro e fala, nossa, esse pé tá estranho, esse joelho tá estranho, esse quadril tá desnivelado, essa coluna, esse ombro, essa cabeça. Então, assim como a gente tem as adaptações devido a alguma dor, a gente tem muitas vezes adaptações devido ao nosso trabalho.
Então, tem pessoas que trabalham muitas vezes olhando mais para um lado, que essa pessoa desenvolve algumas adaptações de ter tensões musculares maiores, né? Uma hipertonia maior de um lado, uma hipotonia maior de outro. Só que eu vou ter que entender o que essa pessoa faz, desde quando ela faz, para realmente entender qual a melhor forma de ajudar essa pessoa. Porque não é necessariamente a alteração postural que gera dor, que eu já falei para vocês antes. E também não é que o que o paciente tem que entender é o seguinte, e vai ser difícil, que ele tem uma dor hoje, ele chegou para você com uma dor, e ele viu que ele está desnivelado, ele viu que ele está assimétrico. Então, ele acredita que para melhorar a dor, ele precisa estar simétrico novamente. Ele acredita, não, para melhorar a minha dor aqui, eu tenho que arrumar a minha postura. Só que uma coisa é a gente tratar a parte postural. Ah, paciente, você quer melhorar a sua postura? Eu posso fazer um tratamento postural. E outra coisa é eu melhorar a postura pensando que esse tratamento postural vai melhorar a dor. Então, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu tratar a dor desse paciente e outra coisa é eu tratar pensando na postura. E eu preciso explicar a esse paciente que não é necessariamente deixando essa postura simétrica que isso gera a melhora para essa dor. Então, eu preciso mostrar para ele que sim, a fisioterapia tem tratamentos posturais, mas tem o tratamento de dor. São coisas separadas, são coisas independentes, que eu posso fazer um, eu posso fazer o outro, mas eu preciso entender o que realmente ele quer. Porque na grande maioria das vezes, ele quer o tratamento da dor. E ele acredita que a postura é o tratamento da dor. Então, a gente mostrar para ele que realmente as coisas não são desse jeito. E a gente sim pode tratar a dor dele, mas que não necessariamente vai ser pela postura. E o último aqui, o número 7, ele fala o seguinte, gente, esse daqui é muito comum mesmo. E me fala se você já recebeu um paciente, ou melhor, às vezes o próprio fisioterapeuta acaba falando isso. Você tem uma vértebra rodada e está fora do lugar. Esse daqui, ou o paciente já ouviu um vizinho que falou assim, não, olha, eu tinha uma vez que eu estava com uma dor e aí eu estava com uma vértebra rodada. E aí eu corrigi essa vértebra e minha dor melhorou. Ou um profissional já da saúde falou isso para ele, falou assim, não, essa dor aí sua, meu Deus, deve ser uma vértebra que está rodada. Qual é o problema da gente falar isso para um paciente? E a gente sabe que na terapia manual existem várias explicações em relação à biomecânica, ao movimento de rotação. A gente sabe que existe esse movimento de rotação vertebral. Mas o que a gente tem que entender é que quando eu olho para o meu paciente, ele não tem essa noção. Ele não tem a noção. Imagina só, paciente, a sua vértebra está rodada. O que passa na cabeça dele? Ele não imagina que quando ele faz o movimento de tronco, essa rotação acontece. Na cabeça dele, como a vértebra rodada é quase uma vértebra fora do lugar. Poxa, ele pensa, caramba, como assim essa vértebra está fora do lugar? E aí ele cria algo realmente achando que aquilo é muito sério, que aquilo é muito complexo, ou que ele só vai melhorar da dor se você desrodar aquela vértebra. E a gente sabe que não é verdade. Então eu sei que existem áreas na fisioterapia, terapia manual, quiropraxia, osteopatia, fisioterapia manipulativa, que trabalham com manipulações e mobilizações, sim, com conceitos muitas vezes de mobilização em rotação. Mas uma coisa é eu querer tratar uma restrição articular, uma hipomobilidade do meu paciente, que é um movimento tridimensional, não é algo puro em rotação. E outra coisa é olhar para o meu paciente, falar para ele que ele tem uma vértebra rodada e que a dor dele só vai melhorar se eu desrodar essa vértebra. Que a gente sabe que não é verdade. Porque existem pesquisas mostrando para a gente que não é uma manipulação ou uma mobilização específica nessa vértebra rodada que de fato vai melhorar a dor do paciente. Que tanto faz eu fazer uma manipulação específica na vértebra rodada ou fazer uma manipulação na articulação de cima, por exemplo. Paciente com uma dor lombar crônica, fazer uma manipulação na torácica. Como pode eu ter um paciente com uma dor lombar crônica, fazer uma manipulação na torácica e melhorar a dor desse paciente? Então, não é a vértebra rodada. Então, não é uma manipulação específica nessa vértebra rodada que, de fato, tem relação com essa dor do meu paciente. Então, a gente sabe, por exemplo, que existe uma interdependência regional.
Se eu tenho a região lombar ali, eu preciso olhar para a região torácica do meu paciente, porque uma influencia na outra. Eu preciso avaliar o quadril do paciente, porque um pode estar influenciando do outro. Então, necessariamente, o tratamento, a gente sabe que tratamento de dor lombar crônica não é local, não é especificamente na lombar. A gente já sabe isso já há muito tempo, né? Tratamento de dor crônica ele não é olhando para o local da dor do paciente, mas o interessante é que esse tipo de abordagem, esse tipo de técnica, ela produz um alívio para esse paciente, mas mesmo sendo feita em outra região, como a própria torácica. Então, muito cuidado quando você quer olhar para um paciente e falar assim, paciente, eu te avaliei, mas essa vértebra está rodada ou essa vértebra está fora do lugar. Porque isso causa o que a gente chama de nocebo. Nocebo é o paciente acreditar que realmente aquilo está acontecendo, só que na magnitude da cabeça dele. Porque uma coisa é você, fisioterapeuta, que estudou anatomia, que estudou biomecânica, que tem noção do que é uma coluna, que tem noção do que é uma vértebra rodada. E outra coisa é a imaginação do seu paciente, que não faz a menor ideia do tamanho que é uma vértebra, de como que funciona uma biomecânica, como que funciona o movimento, imaginando uma vértebra fora do lugar na coluna dele. E se ele imagina uma vértebra fora do lugar, você acha que ele tem capacidade de imaginar que vai ser reposicionado aquilo e que a dor dele vai melhorar algum dia? Então a gente sabe que o paciente com uma dor crônica, ele vai potencializar muito essa informação, ele vai muitas vezes gerar uma catastrofização, ele vai olhar para aquela informação e falar assim, meu Deus, desse jeito eu não vou melhorar nunca. Desse jeito eu não consigo mais abaixar. Desse jeito aqui, minha coluna vai estragar mais ainda. Quantas vezes você já não viu o paciente fazendo competição de quem está mais bichado que o outro? Não, porque aqui, eu tenho três hernias de disco na minha ressonância aqui. E o outro fala, não, porque eu já tenho dor não sei quantos anos, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. E você acha que ele faz isso porque ele quer, porque ele gosta? Não, porque realmente isso está enraizado nele. Ele acredita nisso, vários profissionais falaram isso para ele e ele tem um nocebo gigante. Ele acredita que muitas coisas fazem mal, pioram a condição dele, só que isso que ele acredita muitas vezes não é verdade. Então a gente precisa se unir, a gente precisa se atualizar e a gente precisa levar essas informações para os pacientes. Então é por isso que eu escrevi esse livro com essa linguagem acessível para que a gente possa levar informações atualizadas para os pacientes, para a população. Gente, a gente tem mais de 30% da população que sofre com dor crônica. Então a gente não está falando de poucas pessoas, a gente está falando de muitas pessoas que sofrem muito e que precisam dessa informação de tratamento realmente de qualidade, de fisioterapeutas diferenciados, de fisioterapeutas que sabem raciocinar, que não fica só usando um protocolo. A gente precisa ir além, a gente precisa trazer algo personalizado, algo individualizado para esses pacientes, parar na frente deles, ouvir esses pacientes, se interessar realmente em tratar, ter a ciência ao nosso lado e fazer o melhor para engajar esse paciente, para que ele acredite, para que ele tenha esperança novamente. Então é nossa função levar essa esperança para esses pacientes. Então, assim, eu quis fazer esse episódio realmente trazendo essa parte mais técnica que está dentro do livro, como eu falei, é uma linguagem acessível, está dentro do livro para que qualquer pessoa que tenha dor ou que não tenha dor, mas tenha interesse, queira ler, e qualquer profissional da saúde, assim como todos os fisioterapeutas, se lerem esse livro, vão aprender demais, porque tem muita coisa atualizada ali. Tá bom? Espero que você tenha curtido esse episódio. Ele geralmente, quando eu faço sozinho, ele é mais rápido, ele fica mais pequeno, ele fica mais direto ao ponto aqui para trazer informações para vocês também de qualidade, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder estar garantindo aí o seu exemplar, ou para você dar de presente para alguém, porque a gente se unindo realmente a gente vai fazer com que esse livro chegue em todas as livrarias do Brasil, e quanto mais chegar, quanto mais pessoas poderem ver, quanto mais pessoas poderem ler esse livro, a gente sabe que a gente começa a mudar aí essa forma com que as pessoas olham para a fisioterapia, a forma com que as pessoas olham para a saúde dela e acreditam realmente que é possível viver mais e com menos dor, tá bom? Muito obrigado. Se você curtiu, espero que você tenha curtido demais, então curte aqui o nosso episódio,
compartilha, pega, clica nesse link e manda para todo mundo do seu WhatsApp aí que precisa ouvir sobre essa informação. Se estiver ouvindo aqui no Spotify, classifica a gente aqui pra gente com 5 estrelinhas, já se inscreve, já segue a gente também, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, podendo produzir esse conteúdo para vocês. E aí, segue a gente lá no Instagram também, Raciocina Comigo Podcast, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo episódio.